João queria dizer algo. Se nós voltarmos um pouquinho antes de Cristo, alguns séculos, nós vamos ver a figura dos filósofos pré-socráticos. Esses filósofos, eles buscavam um arquê. O que significa arquê? Cabeça, um princípio que estabelecia toda a ordem da criação como eles a conheciam. Por isso a palavra para o universo é ordem. Então esses pré-socráticos, eles já estavam se desprendendo da ideia de que vários deuses haviam trazido ordem ao caos que antes reinava. Uns diziam que era a água, outros diziam que era o fogo, outros diziam que era o átomo, outros diziam que era o ar, outros diziam que era o ser. E eles começaram a tentar encontrar esse arquê, e a palavra é exatamente essa, arquê. Quando nós vemos João escrevendo, ele fala que o arquê, ele usa a mesma palavra, o cabeça, o princípio que fundamenta todas as coisas criadas, ele fala que é o logos, a razão, a lógica, Cristo, aquele que estabeleceu o fundamento de toda a criação. Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente aqui é que Cristo, ele é o criador de todas as coisas e Cristo foi quem estabeleceu. Quando nós pegamos e dissermos, olha, não, aquilo ali é secular, nós corremos um grave risco de dizer que Deus não é soberano naquela área, que Cristo não é soberano naquela área. Ora, mas se foi Cristo quem criou, e nós percebemos que toda a criação está contaminada com o pecado, se nós dissermos que aquilo é secular, e a ideia de secular no contexto eclesiástico medieval, diz respeito àquilo que não é religioso, né, que não é religioso. Nós estamos dizendo em algum grau que Deus, que Cristo não é soberano naquela área. E aí eu queria trazer uma outra forma para a gente pensar sobre isso. O ponto é, até que ponto, até que grau, aquilo que nós chamávamos de secular está contaminado com o vírus do mundanismo? Até que ponto a música está contaminada com o vírus do mundanismo? Até que ponto os filmes estão contaminados com o vírus do mundanismo? Até que ponto os desenhos, até que ponto as peças de teatro, até que ponto livros, etc. Até que ponto todas essas áreas da criação estão contaminadas com o vírus do mundanismo? Porque se nós fizermos essa separação, nós estamos dizendo de forma indireta que, olha, Cristo não é soberano naquela determinada área. Cristo não é soberano naquela outra área. Lembra na última aula, nossa aplicação, em que eu trouxe aquele texto de Mateus em que Cristo fala que nós somos o sal da terra, e o sal diz respeito a um comportamento moral, sal diz respeito àquilo que sal servia para não deixar apodrecer, aquilo que tem tendência a apodrecer. Se a criação está contaminada com o vírus do pecado, obviamente ela está degenerando, ela está apodrecendo, assim como nós, não só a parte humana, como a parte não humana também. E nós servimos de sal, para não deixar apodrecer aquilo que tem tendência a apodrecer. Ora, então nós devemos pensar da seguinte maneira, até que ponto essa determinada área da cultura, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha escola, lá onde eu vou com os amigos, até que ponto isso aqui está contaminado com o vírus do mundanismo? E para eu poder entender até que ponto isso está contaminado com o vírus do mundanismo, nós precisamos conhecer a Bíblia, a revelação de Deus, né? A revelação de Deus. Tá? Então foi isso que nós vimos aqui até esse presente momento. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos uma promessa de redenção, o Cristo sendo prometido. Nos Evangelhos nós vemos o Cristo manifestado, em Atos a mensagem dele proclamada, nós vemos as cartas explicando a obra dele, e agora nós vamos para a última parte, que é quando ele vai consumar a sua obra.